Uma pausa na nossa programação musical, temos o nosso bate-papo de todas as manhãs. Estou recebendo aqui a advogada Ressiane Sansonovics para uma conversa fundamental. Hoje a gente vai falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Bom dia, Ressiane, bem-vinda. Bom dia, Arnaldo, obrigada. É um tema bem delicado esse, né? Mas muito necessário, que afeta saúde mental, produtividade, a dignidade também de muitas pessoas. O que caracteriza o assédio moral no ambiente de trabalho? Bom, o assédio moral são atos que ocorrem de forma frequente e repetitiva no ambiente de trabalho, que comprometem a saúde emocional do trabalhador, que tem como finalidade isolar, humilhar, né, o trabalhador. Por exemplo, xingamentos, gritos, isolamento, redução das funções, rebaixamento das funções de forma injustificada do trabalhador, sobrecarga de trabalho. A sobrecarga também. A sobrecarga também. Né? Exigir do funcionário além daquilo que ele possui condições de fazer. Tem uma coisa que é muito comum assim, no ambiente de trabalho, que é, por exemplo, às vezes até por parte do ambiente como um todo, não entender que é um assédio. Colocar, principalmente em, sei lá, empresa familiar, por exemplo, é assim, o ambiente é assim. Acredito que em muitos casos, né, tu deve encontrar no dia a dia que é tipo um comportamento mais comum que é considerado, configura um assédio, mas que tá naturalizado, né? Uhum. Tu encontra muito isso durante... Sim, acontece em muitas situações, né, em que o empregado está sofrendo um assédio moral e ele não tem noção que aquilo é um assédio moral. Né? Acontecem muitos fatos, né, que vêm a ser assédio moral. O importante é que quando a pessoa esteja sofrendo com alguma situação e que ela não saiba se aquilo é um assédio moral, que ela converse com um profissional de confiança dela, com um advogado, com um sindicato, que vai poder fazer essa distinção sobre o que é assédio moral e o que não é assédio moral. Porque também tem coisas que não são assédio, né? Por exemplo, a sobrecarga de trabalho, ela é um assédio moral. Mas o empregado cobrar, o empregador cobrar que o empregado faça o trabalho dele, não é assédio. Né? Então tem que saber distinguir dentro daqueles fatos que estão acontecendo ali no dia a dia, o que é e o que não é o assédio. É uma linha tênue, né? Exato. Acredito também que, por exemplo, um conflito interpessoal, ele é diferente de um assédio, né? Isso, porque o conflito interpessoal é algo mais pontual, né? É algo que ele acontece de uma forma ocasional e que pode ser resolvido através de uma simples conversa. Tá? Já o assédio moral é algo que acontece de forma frequente, de forma repetitiva e que tem como intuito, né, abusar da saúde mental do trabalhador. Sim, né? Humilhar o trabalhador, já tem uma intenção ruim em relação ao trabalhador. E o assédio moral, ele tem consequências legais para a empresa ou para o agressor? Sim. Para a empresa pode ser condenada até a pagar uma indenização para aquele empregado que sofreu assédio moral, ou até mesmo ter que dispensar aquele empregado através de uma rescisão indireta. Né? Porque, como eu falei num outro programa que eu estive aqui, né? Tem casos em que o empregador comete a falta grave que dá direito à rescisão indireta. E o assédio moral seria considerado uma falta grave. Essa é uma das faltas graves. Exato. Quando o empregado vem sofrendo assédio moral e a empresa não toma nenhuma atitude para resolver a situação e que ele não venha mais se expor a esse tipo de risco. Entendi. É interessante, realmente a gente falou sobre isso. Agora já sabemos, né? A rescisão indireta, ela é de valor integral, né? Exatamente. Resumidamente é isso, né? E para aquela pessoa que o agressor, né, aquela pessoa que fez o assédio moral, seja superior hierárquico ou colega de trabalho, ele pode responder tanto civilmente quanto criminalmente também. Criminalmente também. Exato. Interessante isso. E
E quando um funcionário, por exemplo, ele percebe que está sofrendo um assédio moral, qual que é o primeiro passo que ele deve tomar? Ele tem que buscar as informações, né, para ver se realmente é um assédio moral. Então, ele vai conversar com o advogado, com o sindicato, com os recursos humanos da empresa, né, com o empregador, tentar resolver aquela situação. Se ele vê que não tem uma resolução, aí ele pode acionar a justiça. De certa forma, te ouvindo, tudo começa como um conflito interpessoal, né? Exato. De certa forma, claro, acontece tem casos um fato, e casos, e aquele né? fato às vezes começa a se repetir, né? Às vezes não é exatamente um fato, por exemplo, um dia é um xingamento, outro dia é uma sobrecarga de trabalho, pode acontecer todos esses fatos, né, na mesma relação do emprego. Sim, até a questão do isolamento, eu anteriormente, muitos anos antes de entrar no rádio, eu presenciei uma situação dessas de isolamento e é terrível para quem trabalha, né? Exatamente. Outra coisa, advertências, né, reiteradas. Às vezes o funcionário não cometeu uma falta que realmente daria, né, ensejo a uma advertência. A empresa começa a aplicar advertências com o intuito de dispensar aquele empregado por justa causa, né, ou sim. ameaçar aquele empregado de dispensa por justa causa, ou dizer para o empregado assim, não está contente e pede as contas. Tudo isso é assédio moral. Algo comum também, né? Isso de certa forma. E também acredito que seja uma motivação econômica, né? Qual seria a diferença, por exemplo, vamos dizer, de uma demissão para um pedido de demissão? 40%? Porque quando o empregado ele pede demissão, né, ele vai sair com o 13º, férias e o saldo do salário dos dias trabalhados. E ele vai ter que cumprir o aviso prévio. Se ele não cumprir o aviso prévio, ele vai ter descontado 30 dias de salário daquelas verbas. Agora, quando a empresa dispensa sem justa causa, a empresa tem que pagar a multa dos 40%, pagar o aviso prévio, né? Então, para a empresa, é mais barato fazer com que o empregado peça demissão ou dispensar ele por justa causa. Que coisa. E num caso de assédio, que tipo de provas elas são aceitas juridicamente? Sim. O importante é sempre a pessoa conversar com um colega de trabalho, tá? Para ter essa pessoa já como testemunha, se um dia vier a precisar. Certo. Né? Então, contar para os colegas o que está acontecendo, né? Fazer gravações, guardar prints de conversas, de mensagens, de WhatsApp. Quando for no psicólogo ou no psiquiatra, se for o caso, né, relatar o que está acontecendo para que aquele profissional ele vá documentar lá no prontuário médico desse trabalhador todos os fatos narrados. Tudo isso são provas que ele pode ir guardando durante o contrato de trabalho para depois poder comprovar o assédio moral. Perfeito. É muito comum? Tu lida muito com casos de assédio? Muito, muito. O assédio moral, inclusive, ele está muito ligado a maior parte dos pedidos de rescisão indireta, inclusive, são por assédio moral, tá, que eu tenho no escritório. E também a questões de doenças psiquiátricas, tá, que ocorrem no ambiente de trabalho, vêm da sobrecarga de trabalho e do assédio moral. Então, elas são ele causa doenças ocupacionais que são equiparadas a acidente de trabalho. Nossa, realmente é preocupante. Tu acredita que a cultura empresarial ela está mudando em relação à tolerância com assédio? Sim, ela está mudando a passos lentos. Tá? Ainda é uma coisa muito devagar, mas está mudando. Muitas empresas estão adotando políticas internas, tá? E de inclusão para evitar o assédio moral. Mas ainda falta muito, né? Falta muita orientação para os próprios empregados, porque muitas vezes o empregado ele nem sabe que ele está praticando assédio moral com o outro. Sim. Para ele aquilo ali é uma coisa normal. Então, falta muito essa orientação das empresas com os próprios colaboradores, né, sobre o que é assédio moral, o que não é, o que pode fazer, o que não pode. A gente falha, acho, também na comunicação, né? Exatamente. De, às vezes, expor que está acontecendo algo, procurar
seja um superior, enfim, né? Mas uma coisa muito, muito importante, até que eu vou ter que colocar aqui, é que a partir de maio de 2026, tá, vai entrar em vigor uma atualização da NR1, da Norma Regulamentadora 1 do Ministério do Trabalho. Essa norma, ela vai incorporar aos riscos psicossociais e de gestão de segurança, tá, das empresas, o assédio moral, a sobrecarga do trabalho, para que as empresas venham a prestar mais atenção nisso. Tá? Então, o que vai acontecer, assim, resumindo? As empresas, como hoje, elas têm que cuidar lá se o levantamento de peso, as posturas adotadas nas atividades, para não dar uma doença ortopédica, por exemplo, Sim. eles vão ter que cuidar também da questão psicológica do trabalhador. Tá? Isso vai ter que ser adotado e quando tiver ações na Justiça do Trabalho que for reconhecido que aquela doença ela vem do trabalho, aquela doença ocupacional psicológica vem do trabalho, automaticamente a Justiça do Trabalho vai oficiar a INSS, Ministério Público, né? Então as empresas vão ter que tomar um cuidado maior quanto a essa questão. Ótimo isso. Já maio de 2026. Isso. Era para ter passado a vigorar esse ano ainda, mas eles acabaram prorrogando e vai passar a vigorar a partir do ano que vem. Mas é um passo importante, né? Muito importante. Eu imagino que, como a gente falou ali no início, é um tema que ele afeta produtividade, dignidade, enfim, né? São muitos âmbitos, além, claro, economicamente, né? Exato, porque o empregado, ele começa a adoecer mentalmente, né? Aí ele começa a produzir menos, ele começa a se afastar do trabalho, já vem os benefícios previdenciários, já acaba se afastando lá, coloca atestado, né? Para a empresa isso é ruim também. Então, é tanto uma questão de proteção da saúde do trabalhador, né, quanto para a questão da empresa, porque o trabalhador doente, a empresa acaba perdendo também. Exato. Então é uma coisa que tem que ter um cuidado para poder proteger os dois lados. E dependendo do caso, que acredito seja bem comum, a pessoa se afasta e tem que ser contratado outra para o lugar daquela, né? Quando aquela volta ela é demitida, é todo um imbróglio, é todo um né? transtorno e um custo dentro da empresa que pode ser evitado.